gente, o Vem Comigo está no ar. Já aproveita agora muito para seguir as nossas redes sociais, tvcidade.ma, esse é o nosso Instagram. Então, pegou o celular? Seguiu a gente? Ah, tudo bem. Daqui a pouquinho eu vou lá para ver se vocês realmente estão seguindo. Estamos no Facebook, no TikTok, pelo nosso canal do YouTube. Você consegue nos assistir ao vivo de qualquer lugar. Se vou viajar, não vai ter como assistir o Vem Comigo. Esse não é o problema, minha gente. Pode ir lá no nosso canal do YouTube que você consegue assistir de onde você estiver. Tem um projeto legal, tem uma ação, você é um artista, um cantor da nossa cidade, tem uma ação aí no seu bairro, manda pra mim, manda aqui no Darcy Bezerra, _ eu vou amar receber vocês por lá, tá bom? E olha só, minha gente, vamos para o nosso assunto de hoje. Setembro chegou, né? E com ele a campanha Setembro Amarelo, que nos lembra a saúde mental importa sim. A ação é uma iniciativa que busca promover a informação, acolhimento e incentivar as pessoas a buscarem ajuda. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui a psicóloga Silvia Helena, ela já está com a gente. Seja bem-vinda, maravilhosa, boa tarde. Primeira vez aqui no Vem Comigo, primeira de muitas, primeira de né? muitas. E agora conta pra gente, estamos aí na campanha Setembro Amarelo, mas o alerta vale durante o ano todo, o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Isso. Antes de tudo, nós queremos agradecer, né? Boa tarde ao público, boa tarde a essa equipe linda. Queremos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade maravilhosa e queremos dizer que nós nos sentimos honrados, né? Então, Setembro Amarelo é uma campanha necessária, importantíssima, Sim. né? E a gente já começa em janeiro, né? Janeiro branco a gente já começa falando de saúde mental. E nesse momento, é um momento de conscientização, de redução dos estigmas, né? Desconstruindo vários pensamentos e sensações que a gente tem a respeito de que eu nunca terei, né? E de apoio, de acolhimento. Então a gente está se sentindo assim extremamente honrada de falar sobre esse tema. Apoio, acolhimento, isso faz toda a diferença nesse período, Silvia Helena? Sem dúvidas. Então, quem vê ali, por exemplo, um sintoma, vamos ali para alguém que está passando por uma depressão. Vamos lá. Pronto. A pessoa, os sintomas, eu não sou psicóloga não, mas eu sei que um dos sinais, na verdade, é quando a pessoa ela se recolhe, né? Ela não quer se socializar muito. E aí vale esse cuidado até nas palavras do outro, né? De como ele vai entender tudo isso, como ele vai poder ajudar, como ele vai poder acolher. Isso mesmo. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela vem alertar que saúde, né, sinônimo de saúde não é ausência de doenças. Ou seja, é como se eu estivesse precisando equilibrar, né, equilibrar a saúde física, mental, emocional, social, espiritual, porque tudo vai repercutir onde? Na mente. Então você falou sobre depressão, é o transtorno depressivo maior. Infelizmente o mundo está assolado, né, por uma necessidade de conhecimento, sinais. Então sinais e sintomas. Muitas das vezes, Darcy, diferente do que a gente imagina, uma pessoa depressiva ela não vai ficar o tempo todo chorando. Ela pode começar com sinais mais leves e menos visíveis, como a anedonia, a falta de vontade, uma exaustão enorme, uma necessidade de estar isolado do mundo. E muitas das vezes confunde-se com outros transtornos. Então nós temos transtorno do neurodesenvolvimento, transtornos do humor, transtornos de personalidade. Do humor a gente coloca principalmente transtorno depressivo e transtorno de ansiedade. E sim, todos esses trazem abertura, né, para a sensação de desistência, de exaustão, e é bem perigoso. E como é que ele inicia? Não é da noite para o dia? Não. Os sinais, eles vêm, às vezes eles são imperceptíveis, mas nem sempre a dor que eu estou sentindo agora tem relação com o sofrimento atual. Muitas das vezes você está acolhendo uma dor que você acumulou, lá no passado, silenciou, um trauma da infância, uma dor de perda, luto, ou mesmo uma angústia recorrente que você resolveu não falar sobre. E o teórico da psicanálise, o Freud, ele fala, eu gosto muito dessa frase, né, de conversar, de fazer psicoeducação e falar,
ele dizia que as doenças são palavras que não foram ditas. Então, se eu silencio por algum motivo, pode ser que eu esteja em adoecimento. E aí a gente está aqui para acolher e para dizer, culpe-se menos. Então, respeite o momento, né? Às vezes a gente está ali na correria, gente, do dia a dia, e a gente quer se cobrar o tempo todo, mas é importante também, é tão importante quanto a correria, porque a gente se sente produtivo quando a gente está no corre-corre do dia a dia, mas tão importante quanto a correria, o importante é a gente parar para se cuidar, desacelerar a mente. Eu sei que são inúmeras responsabilidades, mas o desacelerar a mente também faz parte do processo. Exatamente. Então, assim, é como se nós precisássemos recarregar uma bateria, e a gente faz muito isso, né? Com nossos usos pessoais, carregamos muito bem nossos celulares, nossos equipamentos, mas quando se trata da mente, muitas das vezes nós deixamos acumular, e aquela gotinha de água que ultrapassa do balde ou do copo cheio pode de repente trazer uma sensação de paralisar, de bloquear. Então é necessário o autocuidado para buscar autorregulação emocional, para buscar estratégias novas, intervenções próprias. Ou seja, Daci, nós não controlamos o ambiente e nós não podemos jamais ser aquela esponja que absorve a dor do ambiente. Eu preciso das estratégias próprias, e isso nós fazemos através de cuidados com um profissional. Então, o psiquiatra, o neurologista, o psicólogo ele tem a ciência, né, o respaldo científico, e as abordagens da psicologia, elas são muito empáticas, são ricas em acolhimento, todas respaldadas cientificamente. Você, como psicólogo, como a procura por atendimento em relação à saúde mental tem sido grande? São muitas pessoas buscando por ajuda, às vezes porque não encontra mesmo apoio, né, em casa, ou alguém não entende. E mesmo que tenha esse apoio em casa, é importante também o profissional para fazer essa orientação. Ninguém fazer sozinho. Essa é a verdade, que às vezes sozinho a gente não consegue. Exatamente. Então, assim, você percebe que tem uma história de vida, porque cada um de nós desenvolveu um processo de regulação. Cada um de nós desenvolveu suas estratégias. Mas chega um momento que você percebe que está altamente cansado, exausto. E aí você começa também a ter pensamentos disfuncionais, de desistência. Então, assim, esses sinais, tanto psicossomáticos, ou seja, sinais físicos, como os sinais emocionais, os cognitivos, a memória está parando, está bloqueando, está esquecendo. Então você começa a perceber, bom, até aqui eu já lidei com minhas estratégias, mas eu preciso da ajuda de um profissional que realmente me dê esse respaldo. E aí eu percebo que depois de 2019, 2020, depois da pandemia, nós tivemos ainda bem uma melhora dessa procura. As pessoas começaram a ter uma noção de que sim, eu não preciso me julgar por estar sentindo um sintoma de ansiedade, transtorno de ansiedade. Ah, tá, mas de repente não é um transtorno. De repente você está apenas cansado, mas isso também é interessante que o profissional te acompanhe. Está passando ali apenas por uma turbulência. Pronto, né, momentânea. E mais, cuidados com a saúde física, né? Terapia alternativa, integrativa, atividades esportivas, os cuidados com o sono, com a regulação da alimentação. Tudo isso, eu costumo dizer que traz um reflexo para a saúde mental. Né? Então, tudo isso influencia. Se a pessoa, por exemplo, tem uma péssima noite de sono, sim, isso pode influenciar mentalmente. Ela não vai conseguir ser tão produtiva, né? Isso vai deixar ela com um humor ainda mais difícil, sem se socializar. Né? E muda o temperamento, né, que você estava falando, não era isso? A pessoa do nada, ela muda o humor dela, a gente vê que é uma pessoa risonha, está feliz, mas do nada ela está triste. E é importante ter essa ajuda, a gente quer nesse mês de Setembro Amarelo, mas que vale a atenção aí para o ano todo. São várias emoções que a gente passa, como a psicóloga estava falando, em relação aos traumas, né? Às vezes aquela pai e a mãe que falou lá no passado, olha menino, cala tua boca, como tua voz é feia, sim, e tal, parar de cantar. E aí isso refletiu até hoje, que aí hoje ela não consegue falar em público, não consegue desenvolver, ter uma boa apresentação. E aí vem os traumas, porque, por exemplo, um adolescente que ele não consegue apresentar um trabalho na sala de aula, isso é um trauma. Sim. Né? Exatamente.
A sensação é que você não consegue, que você é o pior. E quando a gente percebe que tem jeito, eu estou passando por isso hoje, mas amanhã eu posso buscar. Então, por hoje, a minha estratégia de vencer é fazer uma conversa. Então, é importante a gente entender que psicoterapia é diferente de, por exemplo, um momento no senso comum. Sim. E é muito necessário você sair com a sua amiga, você sair para o futebol, você sair para conversar com o seu amigo. Mas esse é um momento maravilhoso seu. O momento de psicoterapia, o momento terapêutico, eu não preciso abrir mão dele, né? E aí tem uma fala muito interessante que fala obrigar-se menos e abrigar-se mais. Nós precisamos de rede de apoio. Nós precisamos nos sentir acolhidos. Então, não se julgue por isso, busque ajuda. Nós estamos juntos, não somente em setembro, mas o ano todo. Todos os terapeutas, todos os psicólogos, eles conhecem o Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia, eles sabem, né, como o manejo correto, como montar um plano terapêutico, você estará seguro, tem sigilo terapêutico, você não está sozinho. E às vezes não é só uma pessoa, por exemplo, que está passando por uma depressão ou por uma ansiedade que ela precisa buscar ajuda. Exatamente. A pessoa mesmo que ela já lida com a família no dia a dia, com o trabalho, que ela tem inúmeras responsabilidades. Uma das partes que eu gosto da terapia é que você precisa também ter um momento com você, Sim. o seu cafezinho com você, o encontro com você. Tudo isso faz a diferença? Isso, é o que nós chamamos de saúde preventiva. Então, saúde mental preventiva é esse cuidado, onde eu vou resguardar o meu eu vou fazer autoconhecimento, eu vou entender sobre os meus limites, sobre o que me cansa, o que pode gerar gatilhos mentais, né? Então, cada um de nós tem uma parte sensível. Vale, né? Por exemplo, um cafezinho só com você. Te renova, né? Você se renova, você relaxa. Então, eu amo essa parte do autocuidado, Sim. que é de cuidado, antes de cuidar do próximo, é você cuidar de você mesmo. Sim. E mais, evite extremos. Nós acabamos de sair de agosto, da campanha, né, Agosto Lilás, onde nós vemos muitas mulheres, e diga-se de passagem, o maior transtorno mental que a sociedade lida atualmente, a depressão. Infelizmente, a mulher tem 2 vezes mais chances de ter depressão, por muitas questões, inclusive hormonais, e infelizmente por relacionamentos, às vezes abusivos, que também já foram dados sinais, né, e ela também precisa de ajuda. E esse grito, às vezes, ele não é dado verbalmente. É naquela noite mal dormida, é na insônia. As mulheres, principalmente? Principalmente. Infelizmente, os estudos dizem, né, comprovam que as mulheres 2 vezes mais, elas têm essa probabilidade do transtorno depressivo. Quando ela sai de um relacionamento abusivo, tóxico, urgente, ela precisa ali também. Até cuidar da saúde mental. Quando percebe os sinais, né? Eu estou cansada, eu estou exausta, eu não preciso descontar isso em mim, porque do contrário, ela vai se punir. Ela vai se culpar, ela vai achar, vai pensar, o pensamento disfuncional naquele momento, o pensamento acelerado, ele toma um espaço, então ela se culpa. E o agressor, ele também tem aquela característica de transferir a culpa, né? Então já estamos aqui unindo, né, o agosto com setembro, mas isso é muito válido, é muito necessário que a gente perceba. Outra questão também, Daci, que eu percebo, é desconstruir a questão de, eu preciso de uma intervenção medicamentosa, eu preciso ir a um psiquiatra, por que eu não vou? Por que eu não vou ao neurologista, a um psiquiatra? Que tabu é esse, né? Onde foi que eu adquiri esse medo? Porque se eu preciso de uma ajuda para liberar neurotransmissores do bem-estar, é uma questão química. O seu corpo precisa ajustar serotonina, endorfina. E se você está buscando todos os cuidados, como atividade física, como alimentação balanceada, rede de apoio, todos os autocuidados, e mesmo assim percebe que precisa de uma intervenção médica, não paralise. É hoje o dia de tomar uma decisão por você. Hoje, nesse momento, esse momento é exatamente oportuno. É sair ali do problema e focar na solução. Exatamente. Não continuar sentindo. Desconstruir, né, aquela ideia de que, e se, né? E se eu for chamado de alguém que tem um transtorno mental? Porque assim, essa questão, ela realmente precisa ser desconstruída. Todos nós temos uma área sensível. Todos nós precisamos de ajuda. Os terapeutas precisam dos seus psicólogos, né? Dos seus terapeutas. Né? Você como uma apresentadora, como uma comunicadora. Então, a sociedade, ela tem acordado para isso é muito gratificante. Nós somos gratos por perceber, por ter essa percepção de que apesar de os números serem alarmantes,
né, de perdas que nós já tivemos devido aos transtornos, mas nós também percebemos que tem acelerado o processo, as pessoas têm buscado ajuda terapêutica. E quando a pessoa ela não cuida da saúde mental, isso pode atingir o físico. Exatamente, é o que nós chamamos de psicossomática, né? O teu corpo começa a falar, porque em algum momento você inibiu, escondeu, camuflou as suas emoções. E emoções, elas precisam ser vividas, evidenciadas. E para que eu tenha equilíbrio, eu tenho que passar pela experiência. Então, hoje eu passei por uma experiência, a minha emoção, ela subiu aquele... a gente costuma falar que tem um termômetro, né? Um termômetro mental, onde eu percebo, essa emoção está forte demais. Eu estou com raiva e a minha reação é ser agressivo. Eu preciso rever isso. Tem gente que tem aquelas coisinhas na pele. Como é o nome daquelas marquinhas? Eu não sei se você já viu. Que as pessoas sempre têm umas marcas, agora eu não lembro. Mas é quando a pessoa ali já está em estado de estresse ao extremo. Ah, tá. Ou tem uma ansiedade. Tem muitas questões, tem muitas, como a gente falou da psicossomática, tem algumas doenças que elas se aproveitam ali do teu estado emocional. Algumas Sim. são autoimunes, né? E algumas se manifestam realmente, né? Com dermatite atópicas. Algumas pessoas, infelizmente, provocam, né, essas lesões por conta de pensamentos disfuncionais mesmo. Então, elas fazem autolesão, às vezes o próprio corpo manifesta, mas a gente percebe que existe um momento para a pausa. Calor excessivo, aceleramento no coração, tudo As isso. sensações, né, por exemplo, de um transtorno, de uma crise. Uma crise de ansiedade, de uma crise do transtorno de pânico. Então, o teu corpo começa a falar, a respiração fica ofegante, você pode ter as mãos suadas. Todo o corpo, as emoções, infelizmente, em alguns momentos, né, elas vão atingindo, e se eu não buscar cuidado, acelera, avança, né? Muitas pessoas têm palpitações fortes no coração, mas elas vão fazer um exame cardíaco, o cardiologista fala, ó, tá tranquilo, vamos procurar cuidado emocional, né? Então, é um cuidado que equilibra o outro cuidado. Então, para essa pessoa que está passando por isso, vem escondendo isso dela mesma, está sentindo os pensamentos acelerados, muita informação ao mesmo tempo, ainda mais no tempo de hoje, onde todo mundo vive num corre-corre, ninguém ali está no ponto para ouvir alguém. Qual dica que você deixa para essa pessoa que está, por exemplo, passando por um transtorno, digo, de uma crise, né, de ansiedade? É relaxar, respirar e, claro, né, tem que procurar também um especialista e não fazer tudo isso sozinho. Pronto. É muito importante o que você trouxe, porque nós estamos aí num boom da inteligência artificial, onde todos vão lá e buscam, né, o Google e vão procurar. E quando chega às vezes no consultório, eles já falam assim, olha, o meu diagnóstico é esse. E isso é muito perigoso. O que a gente precisa? Cada caso é um caso, né? Os teus sintomas, eles podem estar associados à tua história de vida. Então, eu vou precisar realmente ir ao médico, ao psiquiatra, ao neurologista, ao psicólogo, de repente ao neuropsicólogo e fazer uma pesquisa, né? Então, essa é a sua dica, fazer a respiração e procurar um especialista. Exatamente. E muitos outros que a gente vai saber lá no consultório. Qual é o Instagram? Bota o Instagram aí para o pessoal que tiver mais dúvida, entrar em contato com a doutora. Ó, esse é o Instagram? Silvia Helena _psi, isso. Pronto, gente, qualquer dúvida, entre em contato com ela por lá, maravilhosa. Muito obrigada pela sua entrevista. Maravilha. E volte mais vezes. Deus Cuidem. Assim como cuidar do corpo é importante, cuidar da saúde mental também. Beijo, beijo. Tchau, tchau.